Olá pessoal, meus cumprimentos a todos. Aqui é o professor Jonathan e agora nós vamos trabalhar com a parte 3 que para nós tem um significado muito importante, principalmente para a organização do nosso código. Nós denominamos tecnicamente de modularização ou de trabalhar com módulos ou arquivos distintos, ok? Note que você vai entender com clareza agora. Quando nós olhamos para cá, nós já construímos até este momento uma área de bibliotecas e funções auxiliares, a área do código principal e a área da definição ou pós-definição das funções auxiliares. Muito bem. Contudo, se você olhar para o topo aqui, ó, você vai perceber que todas estas estruturas, todas elas estão contidas no mesmo arquivo, no mesmo documento, no mesmo main.c. É o nome desse arquivo, ok? O que acontece? É possível que o bloco ou a solução que você estiver desenvolvendo, ela tome mais espaço aqui, ó, criando inúmeras linhas que definirão as declarações das suas funções auxiliares. E lá no final também você tem inúmeros espaços tomando linhas exatamente das inúmeras soluções. Então o código ficará longo, muito longo. Nessas situações, nós vamos trabalhar de uma maneira mais clara, mais enxuta, mantendo a visão geral do código e, principalmente, utilizando os recursos que a linguagem nos permite utilizar. Então, o que nós vamos fazer quando trabalharmos e quando mencionarmos blocos? Nós vamos separar estes arquivos aqui estas partes em um outro arquivo. Então, eu vou remover esta parte aqui, recortar, colá-la em um outro arquivo e fazer um socket, um conectivo daqui para lá. Ok? É isso que nós vamos trabalhar agora. E esse é o conceito de módulos, para deixar o código mais elegante, mais organizado, mais fluido. Tá bom? Vamos clicar aqui em cima, ó, onde tem main.c, você olha para cima e aqui tem ó, new file, certo? New file. De novo aqui, ó, aqui em cima, new file, faça aí. Muito bem. Nome do arquivo será funções auxiliares, fun, underline, aux.c, porque agora é uma linguagem, o código que nós estamos utilizando, então especificamente o .c. Muito bem, está vazio, não é? Eu volto aqui, ó, olho para cima aqui, ó. A partir de agora eu ficarei migrando aqui, ó. Clico aqui, programa principal. Clico aqui, programa secundário ou auxiliar, certo? Claro, quando eu menciono clico, é sempre o botão esquerdo do mouse, não é? Muito bem, então agora eu vou copiar isto aqui, ó. Mover, ó, Ctrl X, selecionei Ctrl X, venho aqui, ó, funções auxiliares, Ctrl V, ok? Vou deletar isto aqui e vou declarar nos comentários. Muito bem. Vou mandar executar. Run. Ó, ele já está executando, só que ele disse para mim um alerta. Olha, que alerta é este? Exatamente. Quando ele entrou na função auxiliar, linha 9, vamos lá. Ele disse que não sabe o que é esta função, ou este comando printf. Ó, como é o nome do arquivo? Funaux, aí ó, linha 9, vamos lá. Funaux está aqui, linha 9, bem aqui, ó, ele deu um erro. Por quê? Porque eu estou chamando um printf, e não disse o que é um printf. Como é que eu digo para ele? Eu vou redeclarar esta mesma biblioteca agora no código auxiliar. Dá um stop aqui, ó. Pronto. E agora sim, run. Ok? Agora, o que nós estávamos utilizando? Set. Pronto. Ó, veja que o código agora ficou mais interessante, porque no programa principal, aqui este é o programa principal, ó, main.c, e dentro do bloco principal, stop aqui, não, enter, pronto. Dentro do bloco principal, desculpe, eu tenho exatamente as mesmas funções pré-definidas. E agora? Agora ficou bem interessante, porque eu posso criar um arquivo que contém só as minhas rotinas auxiliares de programação para dentro do bloco principal, exatamente.
E para fechar este ponto, você dirá, professor, todas as vezes nas quais eu precisar utilizar uma nova função ou criar uma nova função, eu preciso defini-la no topo. Exatamente, você precisa fazer isto. Mas, para fechar este bloco, nós poderemos também criar um outro arquivo que deverá conter todas estas aqui, ó, definições de funções. Vamos criar aqui um novo e eu vou chamá-lo de funaux.h, que é a extensão de biblioteca ou de arquivos cabeçalhos, certo? E agora eu vou, voltando aqui no main.c, recortar as declarações e vou colá-las aqui, ó. Pronto. Ok? Entendemos? Vou colocar um comentário bem aqui. Aliás, vou copiar este aqui, ó. Pronto, melhor. Declaração de bibliotecas e funções auxiliares. Ok? E agora? Agora só falta eu dizer o seguinte. Bom, include, cadê? Include, entre aspas, a nossa biblioteca, que é fun_aux.h. Pronto. Agora nós estamos num nível um pouco mais avançado de programação, no qual eu trabalho agora com 3 arquivos principais. O primeiro arquivo qual é? É o arquivo main.c, que contém o bloco principal. Este bloco chama todas as funções que eu criei e defini em um outro arquivo. Qual é o nome do outro arquivo? É este aqui, funaux.c. Aqui estão as minhas funções que eu fui definindo à medida que eu fui programando, desenvolvendo. Para fazer a conexão entre esses 2 blocos, a gente vai sempre, no início, colocar a biblioteca ou o cabeçalho das funções que nós criamos. Eu vou movê-lo aqui para deixar no meio, para a gente ter essa sensação. Cadê? Não vai mover aqui? Não vai mover, peraí. Não. Muito bem. Esse aqui, essa versão não permite me mover. Algumas versões, pessoal, permite que eu clique aqui e movimente as barras aqui de menu, tá? Mas isso não é problema para nós. É só para deixá-lo bem aqui no meio para ser mais didático, tá? Voltando para o que é importante no nosso processo, o que eu fiz até agora? Eu utilizei um mesmo código, e aí criei funções básicas, depois utilizei a pós-definição, e agora estou modularizando, trabalhando com essas funções em arquivos distintos, ok? O que é que você não pode esquecer? Sempre deve incluir ou os cabeçalhos das funções que você criou, ou vai criar um arquivo só que conterá todos os cabeçalhos, inúmeros cabeçalhos, e no programa principal você vai incluir este arquivo que contém todos os cabeçalhos. Assim, todas as vezes em que o programa principal chamar uma função, ele vai perguntar a este arquivo aqui, você conhece essa função? Ele dirá, conheço. Onde está? Ah, você está referindo-se ao calque duplo, está aqui. Ela vai fazer isso. Ok? Então, é exatamente este o processo mais elaborado que nós poderemos trabalhar daqui para frente. Tudo bem? A partir de agora, espera-se que os senhores façam uso dessas estruturas, inclusive retomando boa parte dos exercícios que nós construímos anteriormente, utilizando estruturas basilares, mas agora com um pouco mais de elegância na codificação. Adicionalmente, nos próximos códigos, nós poderemos trabalhar variações da tipologia de retorno. Por exemplo, aqui, ó, nós temos retorno inteiro, void, mas nós poderemos ter e teremos outros tipos de entrada de retorno para o mesmo bloco, código ou função auxiliar. Ok? Faça o exercício com calma, devidamente, e vamos avançar para os próximos.